geração de homens está mudando. Antigamente, o homem, ele fazia tantas coisas pela mulher, tinha todo um sacrifício, né? Tinha que guerrear pela mão dela, pedir pros pais, tinha que esperar o casamento para ter relação, para dar um beijo, sei lá. E hoje em dia é tudo tão fácil e tem tanto homem mole, gente, que não dá conta de nada. O primeiro não que a mulher fala, ele não quer, ele quer uma fácil, sabe? Ou, sei lá, ele não tá a fim de correr atrás de mulher, não quer se responsabilizar, né? Tem homem que tá namorando e não assume a namorada, não quer sair da casa dos pais, não quer, tipo, bancar a casa com ela. Red Pill não gosta de mulher. É impossível você odiar com tanta força um objeto de desejo. Red Pill não quer apenas condicionar você a ser a mulher do jeito que ele acha que você deve ser, como se você vivesse em 1940. O cara não gosta de mulher, porque o cara que gosta de mulher, ele não condiciona você a ser nada, ele gosta de mulher. O cara com essa mentalidade misógina, que entra nessas correntes malucas, ele quer apenas subjugar a mulher. Ele só quer pisar em você, filha. Ele só quer dominar você. E você sabe por que isso acontece, mo? O cara tomou um pé na bunda com 12 anos. Hoje, com 45, não tem um fio de cabelo mais na cabeça e continua vivendo essa experiência. E vem me dizer que isso justifica essa papagaiada de mulheres não merecem, seu quebra. A gente sabe como é que se comporta o homem que gosta de mulher. O cara que é teu parceiro, teu amigo, teu companheiro, o cara pra construir uma vida com você, ele não vai querer que você se comporte como um pet. O homem que gosta de mulher gosta que você tenha opinião, gosta que você discuta com ele, gosta que você converse com ele, gosta de ter alguma ideia pra divergir. O Red Pill prefere conversar com um coleguinha da academia. Então, minha filha, antes de você te meter a namorar um doido desse, pensa nisso. Se ele quiser alguma coisa muito diferente com você, não vai reclamar depois. Uma das piores características que um homem pode ter é não tomar responsabilidade pelos próprios atos dele. Então, quando você comunica algo e ele esquiva, ele nunca toma responsabilidade. Sempre foi uma terceira pessoa, sempre foi porque você fez isso ou porque você fez aquilo, que eu agi de tal maneira. Como deve ser difícil conviver com uma pessoa dessa pro resto da vida. Porque uma pessoa que não aceita a responsabilidade pelos próprios atos, ela não melhora, meu amor. Ela vai continuar nesse lugar pro resto da vida. Vai ser sempre igual. Ela não vê como um problema que ela tá fazendo. Ela não admite que tem algo nela que precisa melhorar. É isso que você quer pra você? Você vai ter que lidar com isso pro resto da sua história? Eu, no seu lugar, eu iria me retirar. Uma coisa são duas pessoas querendo fazer dar certo, duas pessoas se comunicando e crescendo juntas. Outra coisa é uma só pessoa tentando, que no caso é você, tentando conversar com ele sobre algo que ele está fazendo que te faz sentir mal. Talvez seja a hora de você se retirar. O ego dele é tão grande que ele é o senhor perfeito. O erro tá sempre em você. Você que tá pedindo demais. Entra num relacionamento com a terapia, vai conversar com alguém que traga luz, entra num curso de amor próprio, de relacionamento. Vai ler um livro sobre autoimagem. Tem o meu, tá na bio. O link tá lá. Clica lá, é um desafio de 21 dias. Você lê um capítulo por dia. Você merece mais. Mas pra você conseguir mais, primeiro de tudo, você vai ter que falar não pro que não é pra você. O homem que não se responsabiliza pelo próprio emocional cansa. Existe um desgaste silencioso que muitas mulheres sentem na relação. É quando o homem terceiriza o próprio emocional. Espera que a mulher o acalme ou valide, o organize por dentro. E isso não é parceria, isso é sobrecarga. O homem maduro cuida da própria estrutura emocional. Ele compartilha sentimentos, mas não entrega responsabilidades. E as mulheres se sentem mais conectadas quando o homem sabe sustentar. Lembre-se, relação é troca e não muleta emocional. Esses incel e Red Pill acham que tomaram a pílula e descobriram a verdade secreta do universo. Como se odiar mulheres não fosse uma das coisas mais antigas do mundo. Pra quem não sabe, incel é um grupo de homens que diz que faz celibato involuntário porque nenhuma mulher quer ficar com eles. Ou seja, eles não conseguem se relacionar com ninguém, mas em vez de ir pra terapia, eles preferem culpar mulheres pelo fato de que eles não conseguem transar. Se mulheres devessem sexo pra eles por algum motivo. Mas esse ódio que eles têm contra mulheres que não querem se relacionar com eles tem mais a ver com homens do que diretamente com mulheres. A gente sabe muito bem que homem depende da aprovação de outro homem, não de mulheres. Então quando eles veem outros homens ficando com mulheres, eles acham que esses homens são muito mais másculos que eles. Eles não podem quebrar o pacto masculino e ficar bravinho com eles. Eles têm que culpar as mulheres por não quererem ficar com eles. Aí eles ficam dizendo que mulheres estão com os padrões muito altos, quando a gente sabe muito bem que mulheres se sujeitam a muito menos que o mínimo. Então assim, se o cara tá sozinho, é porque ele deve ser uma bomba. Mas aí eles encontram no conteúdo do Red Pill Incel uma saída mais fácil. Culpar fatores externos faz com que tu não tenha responsabilidade nenhuma sobre isso. Porque não é tua culpa que ninguém quer ficar contigo, é culpa dessas mulheres promíscuas e interesseiras. Então eu não posso fazer nada além de
xingar a mulher na internet e cometer atentados. A verdade é que esses homens são perdidos e inseguros, e quando a gente se sente excluído, a gente procura grupos pra que possa fazer algum sentido à nossa existência. E nesses grupos, eles dizem exatamente o que eles querem ouvir. A razão pela qual mulheres não querem ficar contigo não é porque tu é um chato do caralho, misógino, é porque elas são promíscuas e interesseiras. Só serem inseguros não é a razão suficiente pra eles odiarem mulheres, então essa é a primeira fase que esses grupos tentam captar esses meninos. Depois disso, eles dizem que eles encontraram a verdade secreta do universo, ou seja, fazem eles se sentirem especiais. Aí soma o fato de que eles cresceram numa sociedade que diz pra eles que eles tinham direito a absolutamente tudo, e eles estão vendo que o mundo tá mudando e na verdade eles não têm direito a tudo, eles se sentem injustiçados. É muito mais fácil acreditar que mulheres são interesseiras e promíscuas e usam da sua sexualidade pra manipular homens do que aceitar que tu não tem habilidade social nenhuma pra se relacionar com ninguém. Então, homens, você não é especial porque você sabe a verdade secreta do universo. Tu só precisa ir pra terapia. Eu odeio todos vocês, homens não funcionais, e eu odeio mais ainda a porra da mulher que se relaciona com vocês, vem postar vídeo na internet de vocês sendo uns incompetentes dentro de casa, esperando que ninguém julgue. Ai, porque eu pedi pro meu marido guardar as compras na geladeira e ele nem tirou da sacola. Ele colocou tudo dentro da sacola, direto na geladeira. Ai, que bobinho. Ai, amiga, sim, que bobo ele, né? Vai se fuder. Ele é um incompetente porque ele sabe que quanto mais incompetente ele for, menos coisa você vai pedir pra ele fazer. Ai, que legal, né? Quanto mais coisa você fizer sozinho e sem a ajuda dele, mais feliz ele fica, porque ele se recusa a ser um ser humano funcional. Ai, que legal. E aí você acha isso lindo, vem aqui na internet postar pra todo mundo ver e fica indignada que a gente acha isso um absurdo. Ah, minha filha, pelo amor de Deus. Ai, porque vocês não podem julgar um relacionamento apenas com um videozinho de 1 minuto. Posso sim. Se você quer que a gente pare de falar mal do incompetente do seu marido, então pare de postar vídeos desse incompetente sendo incompetente. Eu tô aqui criticando porque eu já me relacionei com uma pessoa que se fazia de incompetente também, tá? Eu pedi para os seres de luz lavar o banheiro. E aí eu fui mostrar alguma coisa pra essa criatura, enquanto essa criatura lavava o banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, este demônio estava esfregando azulejo com o próprio chinelo. Ele se recusou a pegar uma bucha pra esfregar a porra dos azulejos. Ele estava esfregando uma Havaianas, gente. Uma Havaianas deste tamanho, esfregando os azulejos. Gente! Hoje eu vim explicar por que o movimento Red Pill faz os casos de feminicídio aumentarem no Brasil. O movimento Red Pill nasceu na internet. E ele ensina os homens a desconfiarem, manipularem as mulheres. E com isso, eles dizem que as mulheres são interesseiras, elas são desleais e que elas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Isso não é uma opinião, isso é misoginia organizada. O feminicídio, ele não começa com agressão, ele não começa com o tapa, ele não começa com o empurrão. O feminicídio, ele começa com ciúme excessivo, controle, humilhação e desumanização de nós mulheres. Ao projetar esse tipo de ensinamento para milhares de homens, você cria terreno fértil para violência extrema. Homens que veem suas parceiras como inimigas têm muito mais chance de agredir ou matá-las. O Brasil já é considerado um dos países que mais matam mulheres no mundo. O Red Pill, ele fomenta a cultura do ódio, do controle, da humilhação, da agressão e da punição. E isso é um gatilho para que o feminicídio aconteça. O problema não é a opinião masculina, o problema é vocês transformarem nós mulheres como inimigas. Como vocês querem iniciar uma relação com uma pessoa que você já vê ela como sua inimiga? Você já inicia odiando essa pessoa. Então questionem esses movimentos que não ensinam nada de bom para vocês. O ano nem acabou e o estado de São Paulo já registra o ano com maior índice de feminicídio. Isso porque não foi contabilizado os últimos 2 meses. Vocês veem uma ligação entre o movimento Red Pill fazendo efeito? Ou ainda precisa ficar mais claro? Homens, por que vocês não têm responsabilidade afetiva no relacionamento de vocês? Faltou amor paterno em casa? Pra ter noção, a minha amiga estava quase em vias de engatar um namoro com um cara. Se viam todo dia, eles se trocavam presentes. Um dia simplesmente ele parou de responder, disse que estava muito atarefado no trabalho e depois assumiu outra no Close Friends com ela lá. Acho que é uma dificuldade crônica de todos os homens do mundo de dizerem que eles não querem mais ficar contigo. Porque, olha, pelo amor de Deus, eu não tô mais te respondendo porque eu não quero mais ficar contigo. Eu tava saindo com esse menino e eles eram amigos. E assim, a minha amiga é apaixonada pelo ex dela. E essa guria, ela tava assim, ó, só ficando ali, né? Era o que tinha, né? Pensa num piá feio. Ele era feio de verdade, assim, ele era feio. Uma aparência de sujo. Pessoa que não toma banho, ele tinha essa aparência. A única coisa que ela pediu pra ele foi, nós somos amigos, então se ficar comigo, quiser parar, não tá tudo bem, só me avisa pra gente não perder a nossa amizade. E o que ele fez, gente? Ele assumiu outra nos stories. Ótimo, foi ótimo. Ele parou de responder minha amiga e falou assim, é que eu tô muito atolada de coisa no trabalho. Detalhe que ele é freelancer, ele faz o horário dele. O atolamento no trabalho se chama Maria
Maria Eduarda e vai sair com ele amanhã. Pelo amor de Deus, por que tu não fala que tu não quer mais ficar com a pessoa? Tipo assim, não entendi. Eu sou a favor do ghosting, mas não sou a favor do ghosting quando tu já tá ficando com a pessoa assim há meses. Daí eu acho filha da putagem mesmo. Aí eu acho que sim, pelo amor de Deus, né? Vai se internar, se, né? Problema com a família? Faltou amor paterno, né? Eu tô achando que sim. O pior de tudo é que a guria é horrível, meu Deus. Amiga, gente, pensa em uma mulher, ela é linda. Minha amiga tem um cabelo longo, assim, preto, tá? O corpo dela é lindo, ela tem franjinha, o gosto musical é impecável, ela é muito inteligente. Ele tá ficando com uma guria que, tipo assim, deve dar oi pras árvores e é horrível. O pior dessa história toda é que, tipo, ele meteu um mó migué falando que, né, tava não sei o que do trabalho. Gente, postando foto com a menina no Close Friends. E outra, ele não tirou a minha amiga no Close Friends. Não. A minha amiga deu um follow nele já faz 2 semanas e ele continua seguindo ela e continua ela lá nos melhores amigos dele. Não se comunicar, entendeu? Aprendam a dizer, olha só, eu sei que a gente já transou várias vezes, mas eu não quero mais ficar contigo. Sei lá, tenham responsabilidade afetiva com as pessoas que vocês ficam, né? Como prender a atenção de homens mais jovens que você, né? Ou então aquele homem que já tem uma certa idade, mas tem dificuldade de amadurecer e tem comportamentos infantis de um menino. Pra quem não sabe, né, gente, eu sou médio de Pombagira menina. Então eu acabo atraindo homens mais jovens do que eu, né? E acredito que muitos médios de Pombagira menina também tenha esse problema, tá? Não tô generalizando, eu só tô falando por mim. E acabo também atraindo, né, clientes que, por coincidência ou não, também se envolvem com homens mais jovens ou com homens que têm uma idade mental reduzida, tá? Então, nesse vídeo eu vou dar dicas de como lidar com esses homens. Então, se você tá passando por isso, esse vídeo foi feito para você, tá? O primeiro fato que você precisa entender é que eles vão ter uma certa instabilidade emocional, tá? Diferenciada dos outros caras. Então pode ser que um dia esteja rindo pra você e no outro esteja com outro comportamento, tipo uma certa bipolaridade, tá? Porque eles não conseguem compreender muito bem, né? Lidar muito bem com o emocional deles. Então esse é o primeiro ponto. Então você precisa entender que cada dia você vai ter uma versão diferente deles, tá? Outra situação é a influência, né? São homens que têm uma cabeça mais fraca, que é mais Maria vai com as outras, acaba dando ouvidos, né, para que as outras pessoas falam. Então, eles têm esse problema de ser Maria vai com as outras. Então, você tem que ter um certo controle, né, e vigiar sobre isso. Em outros pontos, eles serão ingênuos. Então, por mais que você fale que tá errado e mostre que tá errado, eles vão insistir, tá? Mas isso faz parte do processo de amadurecimento. Então, não ligue para isso. E o principal e mais chato é o enjoo. Ele vai enjoar da sua cara, entendeu? Com facilidade. Homens jovens enjoam mais fácil, tá? É como se fosse uma criança, gente. Se você der um brinquedo, a criança enjoa com facilidade. E se você der um brinquedo novo, ele vai prender a atenção com aquele outro brinquedo que é novidade para ele. Então, homens jovens, eles precisam de estímulos o tempo inteiro, tá? Homens imaturos precisam de estímulos. Então, você tem que estar sempre trazendo uma novidade, fazendo uma novidade, uma brincadeirinha nova, contando uma história, botando uma fantasia, puxando um assunto novo, indo num local novo. Então, assim, você tem que estar sempre fazendo coisas diferentes e inusitadas para prender a atenção deles. E eu tenho outras dicas também. Se você gostou desse vídeo e quer a parte 2, curte, comenta e compartilha. E bota aqui no comentário, quero a parte 2. Um beijo da Mística. Hoje um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum?
Hoje o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia a mulher chega de manhã e diz assim: quando eu ouço sua voz eu fico seca, eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento, é isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Mas, na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, ô Trezetão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, se eu ligar mulheres agora boas. E disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Trezetão. Tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezetão. Aí na Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Não existe uma medida protetiva de homem. Mas o que eu tô falando, ô Trezetão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que então as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz e ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, Aranha. Não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações de destruir a vida do cara. Cuidado com o que vocês chamam de homem de verdade. Eu falei sobre misoginia gay, que é uma coisa. Agora, uma outra coisa são as mulheres que estimulam masculinidade tóxica, achando que estão fazendo um grande mousse, e no final acabam descobrindo onde é que o inimigo dorme. E esbarra numa homofobia escancarada. É um mico. Elas querem um cara masculino, muito provedor, que tenha pânico de parecer viado, que seja cavalheiro, essa coisa de homem. E aí a revelação é que a maioria desses homens de verdade, provedores, que eles seguem essa cartilha da masculinidade, eles também vão esperar que você siga a cartilha do feminino, do lugar que você é esperado dentro dessa estrutura, que é o que é a lógica da submissão, é a lógica do domínio, é a lógica do controle, é a lógica do poder, que é isso que você tá dando pra ele, que você tá almejando num relacionamento. E você viu que o Calvo do Campari foi preso por agredir a ex-mulher, né? E também o caso da Cíntia Chagas, e também de várias outras mulheres que buscavam esse homem de verdade. Ah, não, mas eu não quero um cara que pareça o Calvo do Campari, você que pensa. O que o Calvo do Campari pensa é a mesma coisa, é a mesma base ideológica do que você espera num homem de verdade, minha linda. Eu quero um homem de verdade, entendeu? Um homem que nem os de antigamente. Todo homem que sente, expressa sentimentos, está disposto a se comunicar, elas entendem como viado. Tudo pra essas mulheres agora é um hipotético homem gay. E aí, tal qual um hétero top, todo homem que não performar essa masculinidade frágil é viado. Ou seja, elas caíram nessa ladainha. Aí lá na frente, elas começam a viver horrores com esse cara, o estereótipo do homem bruto se materializa no dia a dia, e depois elas ficam, oh meu Deus, o que fazer? Como este homem me odeia? É a revelação do homem de verdade, que você achava que os maiores red flags eram o que fazia ele um homem de verdade. Se o cara não quer viver sendo seu provedor e pagando absolutamente tudo pra você, ele é gay. Se emociona com algo, ele é gay. Esses dias eu vi um comentário num vídeo do Francisco Witt que ele tinha se emocionado assistindo Caramelo, aquele filme do cachorrinho, e aí comentaram assim, quem casou, casou. Vários comentários assim, tipo assim, hã? Vocês querem um cara que engole emoções tocando a parede? Assim, esperar que esses valores vão te dar alguma coisa em troca ou vão te contemplar algum momento do futuro é completamente uma armadilha pra você não entender que você tá caindo nessa lógica de ser submissa a um cara que tem o controle e o poder, né, centralizado ali, é basicamente parte dessa masculinidade tóxica que uma hora pode se voltar contra você. Alimentar essa ideia do você é gay se você não faz alguma coisa que um homem provedor faria. Perseguir a mesma cartilha de masculinidade que o homem hétero alimenta e rejeitar qualquer coisa que seja considerada feminina demais, não vai fazer você encontrar o homem da sua vida. Ah, porque tem homens que realmente, no fundo, gostam de outros homens e eles descontam isso nas mulheres. Pois é, quanto mais ele quiser se afirmar como um homem de verdade, mais ele vai estar tentando a vida toda dele esconder isso. Tudo que essas meninas querem num homem de verdade, provedor, bruto, que assume tudo, que toma conta, controla tudo e deixa você em casa fazendo bolo. Adivinha?